é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. General Comandante do Exército será julgado. Já está tudo pronto. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou a Débora e estou mais uma vez trazendo novidades para vocês aqui no canal. É absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Como também é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Barroso. Absolutamente tranquilo. Estão vendo só? Ele mesmo confirma uma informação que nós já trouxemos no mês passado aqui no canal. Uma informação dos bastidores. Portanto, se você valoriza o nosso trabalho, você pode nos apoiar através do Pix que aparece aqui na tela. O seu apoio é muito importante para nós. Não é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. O senhor tem esse papel, o senhor é parlamentar, o senhor pode se pronunciar sobre o processo na Justiça. E, finalmente, a gente tem vergonhas diferentes, né? A gente tem vergonhas diferentes. A minha vergonha, por exemplo, é alguém que não cumpre a ética militar. E eu estou aqui de cara lavada para falar para o senhor que a ética militar, eu nunca falei uma mentira. E desde antes, falei o que eu achava, da maneira como eu achava correto, olhando nos olhos. Eu teria vergonha de não defender um subordinado meu. Aqui agora foi ofendido o subordinado meu, que é o general Dutra. Parece que o general Dutra não tinha comandante. Parece que ele não cumpria ordens, né? Ele é o responsável. O general Dutra é um grande oficial. Agora ele tem comandante. Então eu defendo ele, porque ele é um grande oficial que cumpria a ordem. Prendemos mais de 1000 pessoas na praça sem nenhum incidente. O general que deu uma rasteira no seu colega, general Arruda, para alcançar o posto mais alto do Exército, terá que enfrentar o julgamento da ação popular movida pelos seus próprios subordinados. Já está tudo pronto. A ação que corre na 22ª Vara Federal Civil de Brasília gira em torno de acusações de corrupção. Corrupção aqui no sentido de subversão da coisa pública, não em recebimento de propina, nos processos de promoção de oficiais do Exército Brasileiro. O processo cita o seguinte: os atos lesivos à moralidade administrativa permeiam todo o processo seletivo, de forma sistêmica e generalizada. Estamos falando aqui em apadrinhamento e aparelhamento do Exército Brasileiro. Na ação movida pelos oficiais, o general Paulo Sérgio, que depois seria o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, também é acusado. Outro trecho descreve o descontentamento dos militares subordinados na época. Uma vez que nenhum dos militares que concorrem no processo seletivo conseguem saber sequer como são avaliados ou qual foi a avaliação de seus concorrentes. Falta a transparência que é normal em qualquer concurso público nesse processo seletivo. Dessa forma, a avaliação do militar depende da análise pessoal de sua chefia, que muda constantemente de acordo com o local de trabalho, arma, quadro ou serviço, dado a peculiaridade de cada arma, quadro ou serviço. Não é claro para o militar a forma como foi avaliado ou como se procedeu sua pontuação. Basicamente, ele reclama que os critérios colocados pela promoção tinham elementos que poderiam variar de acordo com o comandante e que isso seria inconstitucional. Porém, o que me chama mais atenção é a briga. No final das contas, tudo se resume a benefícios, promoções e carreira. Que me desculpem os muitos militares sérios desse país, mas as Forças Armadas só conseguem pensar nisso? Hoje mesmo, dia 17/4, esse mesmo general está na Câmara dos Deputados para, adivinhe, isso mesmo, pedir mais dinheiro. Vai entrar em um quartel no meio da selva, vai estar a grama cortada, o quartel limpo, o quartel arrumado em recursos, né? Hoje, a gente gasta nos quartéis para alimentar a nossa tropa R$ 11,65 por dia. R$ 11,65 por dia, né? Não é nada. As categorias mais altas foram quem menos recebeu. Quem menos recebeu foram os generais. Isso é fácil, é só testemunhar, é só verificar ali. Quem menos recebeu, os oficiais, a categoria que mais recebeu é o tenente-coronel, que é a fase onde o camarada agrega mais meritocracia. E nas praças que receberam mais, ou seja, a defasagem diminuiu,
O segundo sargento é quem recebeu mais. Ele ainda afirma que estão alinhados com a política externa do Lula. A mudança da política externa brasileira já está sendo acompanhada pela atuação das forças e pela diplomacia militar, de maneira muito tranquila, sóbria, em coordenação com o Itamaraty. E está acontecendo, a gente tem procurado diversificar as parcerias e está ocorrendo bem, sem abandonar, às vezes, parcerias antigas, e sendo pragmático e tendo todo o apoio do Ministério da Defesa e do governo. Nessa audiência para decidir o orçamento das Forças Armadas, temos essas importantes ponderações do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Temos aí forças que consomem uma parcela expressiva do nosso orçamento. Por que os outros países não buscam o Brasil como sendo um grande defensor regional? Alocação de orçamento para projetos de longo prazo. Temos os submarinos que estão parados há décadas já, porque eu não vejo efetividade nenhuma de ter centenas de milhares de militares e não ter material bélico para poder empregar. Para mim, isso é definição de efetividade, não? Não estou vendo nada disso. Eu estou vendo discurso aqui de ajuda e auxílio e uma coisa muito boazinha. Força de defesa é força de defesa. Temos uma questão de treinamento efetivo, né, que foi um requerimento que foi enviado do nosso gabinete ao Ministério. E questionei sobre o número médio de tiros disparados, né, por militar. Aí informaram que o tiro disparado médio na aeronáutica varia de 30 a 60. A Marinha trouxe de 48 a 188 tiros. E não houve resposta, né? Eu acho que... Perdão? O Exército não respondeu. Aí eu fico ainda indagado, 30, 40 tiros por militar por ano. Eu acho que isso é absolutamente ridículo. Ricardo Salles também colocou as Forças Armadas contra a parede. As Forças Armadas para serviços sociais. E que me parece, nos 2 anos e meio que eu estive à frente do Ministério, tive a oportunidade de conviver muito com as 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Uma obsessão absoluta com essas questões, tratamento dentário, plantio de árvore, entrega de cesta básica, e uma aversão absoluta à utilização do que o nome diz, Forças Armadas. Como disse bem o Luiz Felipe, ter metralhador, helicóptero e tudo para distribuir cesta básica, a Legião da Boa Vontade faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato. Acho que é uma questão aqui, meu caro ministro Múcio, de discutirmos de fato para onde vai o dinheiro do contribuinte dentro desse gigantesco orçamento das Forças Armadas. Quanto for esse nível de ineficiência e de aversão às operações de efetividade, sem desmerecer essas sociais, mas acho que há outros que fazem a muito mais barato e com muito mais eficiência. Se for para fazer isso, distribuir cesta básica, tratamento dentário, plantar árvore, tem gente que faz isso muito mais barato. Num país com essa dimensão continental das suas fronteiras, como foi bem colocado ali, vou só para encerrar, ler as 5 títulos das reportagens, com isso eu encerro. Correio Brasiliense, orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. Metrópolis, Ministério da Defesa gasta 83,5% do seu orçamento com pessoal. Folha de São Paulo, Forças Armadas do Brasil destoam da OTAN ao manter perfil gastador com pessoal. Migalhas, que é um jornal muito especializado no ramo do direito. Justiça Militar, quanto desperdício. E, por fim, Gazeta do Povo, Taifeiro, conheça a mordomia dos oficiais generais que custa 35 milhões de reais por ano. Agora eu vou deixar com vocês uma fala do deputado Marcel Van Hatten, que detonou o general Thomas Paiva. O comandante Tomás, da mesma forma, disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes. Você tem cabimento um negócio desse? Olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro às Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo,
É obedecendo a Alexandre de Moraes. É a